E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais como entender os movimentos do gráfico para fazer uma compra, para fazer uma venda nas regiões para que você tome sua atitude de compra ou de venda. Por exemplo, aqui, ó, aqui é uma região de compra, tá? Mesmo o preço estando caro, ainda é uma região de compra, por todo um dinamismo gráfico. Muitas pessoas, o que acontece? As pessoas se veem só na vela, ela fica focada só na vela, olhando só a vela na região, só fica vendo o que a vela está fazendo, sendo que ali é uma região de compra. Ó. Vou pegar de novo aqui. Eu queria pegar mais uma taxa, mas deixa quieto, vai. Se ela tivesse descido um pouquinho mais ali, eu pegava mais uma taxa para fazer um trading mais pesado ali. Mas tá bom. O que eu quero que você entenda. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, professor Cadu, eu queria aprender como ler o gráfico de velas, mas eu sou iniciante, eu consigo ler o gráfico de velas? Eu falo sim, você consegue ler o gráfico de velas, você consegue entender como é que o gráfico funciona. Ó, vai fechar? Tá lá. Aí eu falo isso para ele. Aí ele fala assim para mim, poxa Cadu, mas eu sou iniciante e quando eu vejo vela, eu vejo, por exemplo, velas como essa, eu vejo um movimento como esse aqui, eu entendo que eu tenho que continuar porque ele está numa micro de baixa e eu vou lá e tomo loss. Você, por exemplo, você pegou e comprou, continuou comprando e você está afirmando que aqui é um movimento de compra. Eu não consigo entender essa vela, porque quando ela está para vender, eu vendo, ela é comprada. Quando ela está para comprar, eu vendo, aliás, comprar, eu compro e ela é vendida. Eu não estou conseguindo entender as velas. Por que isso acontece quando uma pessoa me procura em relação a isso? Porque ela só foca na vela. Ela só fica olhando a vela. A vela, ela é simplesmente uma exteriorização de um gatilho de entrada em relação a toda uma causa de movimento. Então, com base na causa do movimento do gráfico, eu utilizo um padrão de vela ou uma vela para fazer a minha negociação. Então, a base da análise gráfica não está ligada na vela, está ligada na causa do movimento. A vela é apenas a lógica do preço que eu vou utilizar para fazer a minha entrada de compra ou de venda. Então, se eu compro ou se eu vendo um ativo, eu só vou fazer essa movimentação de compra ou de venda porque existe uma causa nesse gráfico de velas para eu fazer uma compra. Então, você pode aprender como operar ou como ler o gráfico de velas, mesmo sendo iniciante. Só que você vai ter que entender o seguinte, isso aqui é como um livro. Então, um livro, por exemplo, aqui tem um livro, tá? Vou dividir ele aqui, ó, só para você entender. Vamos supor que aqui é o capítulo 1 e aqui é o capítulo 10. Você abre a página no capítulo 10 e começa a ler o livro. Aí você lê uma frase, algumas frases do capítulo 10. Você vai conseguir entender o livro lendo algumas frases do capítulo 10? Não, né? Você teria que começar lá no capítulo 1, a leitura, para quando você chegar no capítulo 10, você ter um entendimento do contexto do que se trata a história. O gráfico é a mesma coisa. Não adianta você chegar aqui, ó, olhar a vela aqui e falar assim, opa, tá caindo, tem suporte aqui, o preço vai até lá, eu vou seguir. Não. Você tem que ler toda a história do gráfico. A história do gráfico que vai te dizer se aqui é um movimento de correção ou é continuidade de movimento. O histórico do gráfico que vai te dizer qual é a história a ser contada neste movimento. Então, pare de tomar loss. Pare de tomar loss. Aprenda, aplique. Não fique com a visão só no vela-vela, ou só na vela, ou só no gatilho de entrada. Existe muito mais do que a lógica do preço no gráfico, existe a causa do movimento que você precisa aprender. Tanto é, pessoal, que eu até deixo aqui ó, este book inteiramente grátis para você, são 36 páginas, sobre os principais padrões de vela que eu utilizo.
Tá? Você pode entrar aqui, decorar os padrões, gravar nome. Vai adiantar alguma coisa? Se você não souber a causa do movimento, não souber analisar o gráfico, não vai adiantar nada. Você entendeu? Não vai adiantar nada. O que adianta você aplicar um padrão de vela em local errado, se você não sabe como analisar o gráfico? Compreendeu o que eu estou querendo dizer? Para baixar esse e-book é simples, basta ir aí abaixo das videoaulas ou aí nos links do meu canal do YouTube e você faz aí o download. Tá? Ó, enquanto isso, estou vendo uma outra, ó, veio aqui para baixo o Euro GBP, estou vendo uma outra possibilidade de trade aqui, desce um pouquinho para eu te pegar. Puxa, perdi, ó, fiquei conversando, perdi, eu ia comprar aqui, tá? Eu ia comprar ali. Desce um pouquinho, ainda dá tempo. Vou pegar, tá? Então, você pode baixar e fazer o download deste e-book, aí nos links abaixo do meu canal. Deixa eu pegar com mais 2 taxas aqui. E começar a estudar, começar a ver como é que funciona realmente os candles. Você encaixa o candle, pessoal, no contexto do gráfico. O candle não trabalha sozinho. Ele é simplesmente o momento da ação que você vai tomar de compra na região com base na causa do movimento. Então, a causa para compra naquela região, a causa para compra você vai comprar. Tá lá, ó. Tá lá. Pena que computou. Ufa, pensei que não tinha computado. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Padrão de vela, pressão, estrutura de continuidade. O que eu tenho aqui, ó? Pô, eu tenho entrada. Eu tenho compra. O gráfico já está me mostrando aqui, ó. O gráfico já vem no histórico me mostrando aqui, ó. Compra. Ó. Compra. Compra. O gráfico já está me mostrando desde este fundo duplo aqui, ó. Compra. O gráfico já está me mostrando desde este fundo duplo que eu tenho que fazer compra. Ó. Compra. Compra. O gráfico já vem me mostrando que eu tenho que fazer compra. Entendeu? A gente vai conversar mais sobre isso aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu mostrar um negócio para vocês do e-book, como que você vai baixar. Que é o e-book, né? Você vai aqui no meu canal do Telegram. Os links estão aí na descrição do vídeo ou aí no meu canal do YouTube. Você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar, vai abrir, tem os links aqui, ó, para download, tá bom? Aqui o que você vai fazer? Você vai baixar o e-book e aqui você vê resultados dos alunos, ó, como o Leandro, ó, fazendo aqui um 8-1. Aqui você vê aqui o Djalma, ó, batendo meta R$ 574. Aqui você tá vendo, ó, olha que sequência linda, é a Renata aqui, ó, mais uma aluna aqui dos Estados Unidos, 13-3, Renata batendo meta. Aqui a Vanessa, ó, mesmo tomando uma entrada com loss, saindo positivo, entendendo o gráfico, corrigindo seu erro. As meninas estão de parabéns, estão mandando muito bem nas análises. Aqui o Marcelo batendo meta. A aula que eu subo aqui para o YouTube, então aqui no canal do Telegram você vai ver tudo isso. Leandro, ó, batendo meta. Francisco batendo meta. O Djalma novamente batendo meta. Helder batendo meta, 3-0. A Renata aqui, ó, tinha feito um 9-1 falando que estava bem volátil o mercado. Thiago aqui batendo meta, 4-1. Demir aqui, ó, batendo meta em 10 minutos, ó. Falou que bateu meta em 10 minutos. Aqui o Ícaro batendo meta também, Wagner, e assim por diante. Então entra aí, baixa o e-book. Se tiver alguma dúvida, tá? É só entrar em contato comigo aqui também pelo meu Instagram. Me segue aí, pessoal, ó, Cadu Rinaldi. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Me segue aí, ó, Cadu Rinaldi. Qualquer dúvida, ó, já tem gente mandando mensagem aqui para mim. Link de acesso ao treinamento com 60% de desconto. Você tem acesso à vida toda e as dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Qualquer dúvida, os links estão aí na descrição. Então vamos lá. Por que o pessoal acaba apanhando do gráfico? Por que as pessoas chegam para mim e falam assim, Cadu, eu quero aprender como ler o gráfico de velas. Mesmo eu sendo um iniciante, eu consigo ler o gráfico de velas? Consegue. Só que acontece com o pessoal? O pessoal lê um candle desse jeito, ó.
ler um candle de força desse, né? Aí vem sempre aquela pergunta, poxa, Cadu, candle de força, ele não pode ter pavio? Se ele tem pavio, ele não é candle de força? É sim candle de força. Candle de força é todo candle que tem corpo grande. Isso aqui ó, é candle de força, é candle de força, é candle de força, é candle de força. Aqui, ó, aqui já não é candle de força. Por quê? Porque ele não tem corpo grande. Aqui também não é candle de força, porque não tem candle grande. Então, candle de força, pessoal, tendo pavio ou não, é que tem um corpo grande, entendeu? Só que o que acontece? A pessoa quer ler um candle numa região, só vê candle. Só vê candle. Então, o que adianta você ler um candle de força como esse, sem entender o contexto gráfico? Aqui, por exemplo, ó, eu poderia seguir esse candle até essa região ou até essa região. O gráfico me mostra esse movimento. Agora, olha só, isso aqui é um candle de força. Ó. Quem chegou aqui e pensou assim, ó, ele fez movimento, tomou força, candle de força, vou seguir comprando tudo ali. O que aconteceu ali naquela região? A pessoa tomou um loss lindo. Tomou um loss lindo. Por que ela vai tomar um loss lindo aqui? Ó? Porque aqui não é região de compra. Mas então por que aqui é uma região de compra, sendo que aqui aparece um candle de força, aqui também aparece um candle de força? Você conseguiu compreender por que a maioria das pessoas querem aprender como saber ler o gráfico de velas, mesmo sendo iniciante, mas ficam tomando loss um atrás do outro, porque só fica olhando para candle? Só fica olhando para o candle, para a vela? Ah, eu quero operar vela a vela. Ah, eu aprendi a operar vela a vela, eu sei o que é uma vela de força, eu sei que é uma vela de fraqueza, eu sei o que é uma vela de continuidade, eu sei que é uma vela de correção. Perfeito. Só que é o seguinte, isso aqui é igual o anjo fora do lugar. Tá? Já ouviu falar isso aí? Existe o anjo, né? Não sei qual é o seu credo, mas vamos supor, aqui tem um anjo, né? Vamos supor que isso aqui é um anjinho. Eu coloquei asa aqui só para você entender, mas anjo não tem asa, tá? Tá aqui fica um ponto de interrogação para você pensar, tá? Então vai lá. Isso aqui é um anjo. Se um anjo que ele deveria estar naquele local, fazendo aquele trabalho dele, ele está fora do lugar, o que esse anjo se torna? Anjo fora do lugar, ele é o quê? Olha aqui, ó. Né? O que ele é? Já entendeu no desenho, né? Então, anjo fora do lugar, ele vira isso, ó. Por quê? Se ele não tem propósito como um anjo, como alguém para ajudar, ele vai se tornar alguém o quê? Alguém que vai atrapalhar. Eu sei que é uma analogia um pouco esdrúxula, mas é para você entender uma coisa. O que adianta ter um candle de força aqui, ó? Candle de força, se ele está em lugar errado para ser aplicado. Ó, quem entrou tomou loss, quem entrou tomou loss. Cadu, por que aqui então deu certo? Porque aqui tem uma causa do movimento. Eu olho o gráfico, vejo o movimento do gráfico, vejo o contexto do gráfico, vejo região, vejo tendência, vejo padrão, vejo fluxo. E aqui eu vejo região de possibilidade de continuidade do gráfico. Assim como aqui, ó, aqui existe possibilidade, aqui existe possibilidade, aqui existe possibilidade, aqui existe possibilidade. Aqui, ó, não existe possibilidade. Só de olhar aqui, ó, aqui não existe, não existe, não existe. Porque existe toda uma estrutura de movimentação. Então, por que você toma loss em cima de loss, vendo a vela, tentando aprender o gráfico de velas e fica tomando só loss e não consegue sair do lugar? Porque você tem que aprender como interpretar o gráfico para saber ler o gráfico de velas. Porque você tem que saber como ler o gráfico para saber como ler o gráfico de velas. Mesmo você sendo iniciante, mesmo estando em opções binárias para iniciante. Porque você vai aprender como operar um suporte de resistência, você vai aprender como operar uma tendência, sabendo a causa do movimento. E aplicando a lógica do preço naquela região de entrada, seja na sua compra, seja na sua venda. Porque a aplicação, a leitura do gráfico de velas, coloca na sua cabeça, a leitura do gráfico de velas, a leitura gráfica do gráfico de velas, ela não começa na vela.
a leitura do gráfico de velas não começa na vela. A leitura do gráfico de velas começa na causa do movimento. E é isso que nós aplicamos no treinamento, um passo a passo onde você aprende cada etapa do gráfico, como fazer essa leitura do gráfico, como fazer essa leitura do movimento do gráfico, para você fazer as suas entradas com mais convicção, com mais certeza, tendo conhecimento técnico, E aí, aos poucos, hoje talvez você não tenha inconsistência nenhuma, mas daqui a pouco você vai ser como teve um aluno meu, né, que hoje ele é bem consistente, ele começou a estudar. E aí ele tinha o trabalho dele e fazia a renda extra. Aí o primeiro mês ele fechou com R$5 de lucro. E ele conversou com um amigo dele, que ele estava aprendendo a analisar o gráfico e tal. Aí ele falou, esse mês eu fechei positivo, fechei com R$5. Aí o amigo dele falou assim, pô, só isso? Só isso. E o cara tá no processo dele, esse aluno tá no processo. No outro mês, ele fechou em R$50 o mês. E ele conversou com o amigo sobre isso. Aí o amigo falou, pô, não vale a pena. Você acha? Trabalhar um mês inteiro para operar e ganhar só R$50. Quando chegou no terceiro mês, esse mesmo rapaz aluno já fechou nos 500. Sabe o que esse aluno falou? Pô, me ensina aí como é que você faz. Mas olha que interessante, fora o tempo de estudo, fora o tempo na conta demonstração, quando ele foi para a conta real, ele começou a galgar o quê? Aos poucos aprender como ler o gráfico, como ler as velas, como entender as regiões, como aplicar as técnicas. E aí, quando ele estava ganhando R$500 já, o aluno, o amigo dele, me ensina aí e tal. Quando ele já estava fazendo R$5.000 por mês, esse amigo dele falou assim, você é um sortudo mesmo, hein? Você é um sortudo, isso é sorte, ninguém consegue fazer isso, porque o cara não acreditava nisso. De repente, esse aluno já estava fazendo 10 mil. Aí sabe o que o amigo dele falou? Pô, queria ter começado antes. E aí, de 10 mil, ele já começou a ganhar mais. Aí esse mesmo amigo não estudou, não estuda, e só na cabeça dele, você não tem medo de perder? Porque você já fez aí 30 mil, 40 mil, você não tem medo de perder esse dinheiro? E aí esse rapaz veio conversar comigo sobre isso, eu falei, olha gente, a Siri está falando comigo aqui, se afaste de pessoas assim. Procure ficar do lado de pessoas que querem o seu bem, tá? Pessoas para criticar, falar mal, tem de monte. Então, o que levou o aluno a fazer isso? A sair, ganhar de R$5 para mais de 3 dígitos? É a constância. Você sempre vai começar pequeno. Pensa isso, você sempre vai começar pequeno. Mas você tem que pensar grande. O que faz você seguir no trade, seguir positivo, ser um vitorioso, ter consistência e saber como analisar realmente do gráfico e se tornar um profissional, não é como você começa, mas como você termina. Pessoal, não tem ninguém que começa grande. O pensamento pode ser grande, mas você tem que começar pequeno, porque é um processo. Você vai aprender na causa do movimento, você começa a encaixar os setores do gráfico, depois você vai encaixando regiões, você vai compreendendo tendências, você vai aplicando a vela. E aí quando você já está aplicando a vela, você já começa a entender como analisar o gráfico de velas, como saber ler velas. E nesse processo, quando você erra, toma um loss, você vai lá e corrige, você faz um diário, você vai se aprimorando até você chegar onde você quer. Eu tenho vários alunos aqui que hoje vivem do trade, tem alunos que têm como renda extra porque eles são apaixonados pelo que eles fazem. Alguns levaram um pouco tempo para ficar só no mercado, outros levaram mais. Cada um é cada um tem uma personalidade, cada um tem uma vida, né? Cada um tem uma personalidade pessoal. Alguns sabem lidar mais com a escassez, outros sabem lidar menos. Mas todos são capazes de aprender, desde que você se dedique, é claro, né? Como o Cadu aqui, essa entrada aqui com 3 taxas, mais essa entrada em euro, USD, GBP, com mais uma taxa. No mesmo gráfico, né? No mesmo gráfico aqui, 2 oportunidades, 4 taxas, fazendo aí já um lucro nessa sessão que eu trago de aula para vocês aqui.
batendo mais que uma meta batida, né? Praticamente aqui 4 taxas 4-0. Qual é o meu recado de hoje para você? Você quer aprender a analisar o gráfico de velas? Você quer aprender a ler o gráfico de velas? Mesmo você sendo iniciante, você quer entender essa vela a vela, você quer aprender a fazer a leitura de vela, você quer aprender a fazer a leitura gráfica do gráfico de velas, você tem que aprender um passo a passo onde você vai aprender desde a causa do movimento até a lógica do preço. Se for assim, não adianta você ficar decorando vela. Não adianta você ficar decorando padrão de vela. Como eu disse, anjo fora do lugar vira coisa ruim. Anjo fora do lugar vira coisa ruim. Se não está ali por propósito para que veio, só vai te atrapalhar. Então um candle como esse aqui, ó, que está fora do propósito dele, não está em região, não está em local adequado, não está em contexto, ele vai só te atrapalhar. Por quê? Porque você vai pensar em comprar e você vai tomar loss, porque ali não é um lugar de compra, entendeu? Por isso é importante você entender realmente como o gráfico funciona. Aprender a ler o gráfico, aprender a operar o gráfico, mesmo sendo um iniciante, mesmo sendo um trader iniciante. Ah, Cadu, eu estou há 2, 3 anos e não saio do lugar. Eu não consigo aprender. É um iniciante, porque se você aprendeu algo, aprendeu errado. Se você aprendeu lixo, você vai colher lixo, né? E assim funcionam os gráficos. A partir do momento que você tem esse entendimento do gráfico e compreensão da movimentação, aí sim você começa a aplicar as questões técnicas num passo a passo para você ser lucrativo. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha entendido o recado de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula. Você que é novo aqui, baixe o seu e-book para você estudar os padrões de vela, para quando você precisar entender a vela e encaixar, você já sabe. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Se inscreva, ative o sininho de notificações. Nós temos aulas todos os dias aqui. E você que quer realmente se aprimorar, quer acelerar os seus conhecimentos, quer aprender de uma vez por todas como analisar o gráfico, você é muito bem-vindo ao treinamento também, caso queira. O seu acesso é para a vida toda. Tira dúvidas, é diretamente comigo, tá bom? Fica com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal e sem deixar um comentário. Tchau. Fui.